O que aconteceria se tacássemos um bando de crianças em uma ilha deserta? Eles iam sair se matando? Eles iam criar uma sociedade? O que ia acontecer? E se eu te falar que isso meio que já aconteceu? Você acreditaria em mim? Mas antes de falar dessa história que aconteceu na vida real, vamos falar de uma história que aconteceu nos livros, num livro chamado O Senhor das Moscas. Para resumir bem a história desse livro, tem os moleques ingleses que ficam presos em uma ilha e eles tentam, real, sobreviver ali do jeito deles. Mas, com o tempo, a parada começou a ficar meio macabra e no final a marinha inglesa salva os moleques, só que nem todos deles, porque alguns já tinham morrido. Os moleques começaram meio que a se matar, eu não quero dar spoiler, mas é uma história muito macabra. E qual que é a moral da história? A moral é que o ser humano é um bicho horrível e mesmo fora da sociedade, ele ainda assim não vai saber se organizar e vai terminar em chacina, em sangue, em morte. O homem, ele é mau por natureza. E esse livro não é qualquer um não, tá? Ele ficou muito famoso, ele ganhou o prêmio Nobel, e realmente virou um marco nesses assuntos de o que aconteceria se a gente ficasse preso em uma ilha. Só que, meu irmão, a vida ela é muito poética e ela vive dando voltas, e a última volta que ela deu foi em 1965, quando realmente essa parada aconteceu. 6 moleques de 15 a 17 anos naufragaram em uma ilha no meio do Oceano Pacífico chamada Ata, e eles ficaram lá por 18 meses. Esses moleques naufragaram lá nessa ilha e não tinha ninguém, então não pensa aqui em comida, em bebida ou em qualquer coisa que pudesse ajudar eles. A parada da comida e da bebida era real até um problema bem pesado para eles quando eles chegaram na ilha. Para você ter uma ideia, a falta de água era tanto que eles tinham que beber o sangue dos animais que eles mesmos capturavam na ilha. Senão não tinha água. Daí você pensa, 6 moleques de 15 a 17 anos passando fome e sede em uma ilha deserta. Vai dar merda essa porra. Quem já leu o livro O Senhor das Moscas, que eu falei lá atrás, sabe que, teoricamente, essa seria a receita pro desastre, né? Mas acontece que não. Já desde o início, eles se dividiram em duplas e começaram a fazer uma divisão do trabalho. Uma dupla ficava cuidando da guarda, a outra ficava cuidando da comida, a outra ficava cuidando de uma espécie de jardim, a outra caçava, e assim eles iam meio que se revezando pelas tarefas, dividindo o trabalho entre eles. Um dos moleques conseguiu fazer fogo usando 2 gravetos, e aí os moleques se organizaram para poder deixar aquele fogo queimando. E aquele fogo ficou queimando por mais de 1 ano. Eles deixaram a fogueira queimando por 1 ano, cara. Você tem noção disso? De noite, quando já estavam mais estabilizados, eles construíram uma espécie de violão, entre aspas, deles. E agora eu não estou mentindo. Durante o período em que eles ficaram na ilha, eles compuseram 5 músicas. Irmão, os caras fizeram um LP na ilha, perdido no mar. Não é sacanagem. 6 moleques de 15 a 17 anos, com fome e sede, uma ilha deserta, não só conseguiram sobreviver, mas também conseguiram relativamente prosperar. E aí, depois de 15 meses, os moleques foram salvos da ilha. E os 6 foram encontrados totalmente saudáveis, sem fome, sem sede. Ninguém se matou, ninguém morreu e definitivamente ninguém fez nada que não fosse pensado em ajudar os demais. E qual é a nova moral da história? Bem, a moral é que o ser humano não é esse monstro que muitas vezes pensamos. A verdade é que o homem ele é uma página em branco e toda a sociedade em volta dele acaba sendo um grande pincel que escreve nessa página em branco. É só dessa forma que a gente consegue justificar um mundo em que existe tantas atrocidades e ao mesmo tempo existem tantas coisas bonitas como esses moleques da ilha de Ata. E se você duvidou de qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, muito justo, mas saiba que fizeram um documentário sobre isso na época, em 1966, assim que eles foram resgatados. E graças ao historiador Rutger Bregman, que aliás eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no TikTok, esse documentário está disponível no YouTube. Então é só você pesquisar essas palavras aqui, que você não só vai encontrar sobre o que eu tô falando, como você também vai ver imagens desses moleques na época em que eles foram resgatados. E se você gosta de histórias como essa, procura aqui, olha, ó, o Observatório Tupiniquim. Só clicar aqui que você vai gostar.